nossa fé, a nossa crença. Só para assim, não diferenciando religiões, mas eu vou pegar alguns exemplos de religiões para a gente poder refletir. Muitos de nós aqui viemos de outras religiões, né? Por diversos motivos. Alguns da Igreja Católica, alguns dos evangélicos, alguns que tiveram o privilégio de nascer já no berço espírita, mas a maior parte geralmente vem de outras religiões. Eu, especialmente, vim da Igreja Católica, então é onde eu tenho mais base para fazer algumas comparações, né? São todas cristãs, então acreditamos no mesmo Deus, acreditamos em Cristo, mas cada igreja tem os seus dogmas, né? E o tema que eu escolhi para falar, que é ressurreição e reencarnação, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Porque alguns de nós viemos para cá, para o Espiritismo, como diz o ditado, ou pela dor, ou pelo amor, outros até pela curiosidade, porque a maior parte de nós nascemos no século passado, né? E no século passado, logo no começo do século, quando o Espiritismo estava começando a ser divulgado. E foi necessário que muitas manifestações acontecessem, né? Quem se lembra, quem estudava, quem mais ou menos da minha época, a gente tentava fazer as brincadeiras dos copos girantes sem entender nada do que era, mas a gente punha os copos achando que ia acontecer alguma coisa, sem conhecimento da doutrina, né? Mas era uma febre, isso todo mundo falava dos copos, e a gente morrendo de medo, a gente fazia, né? Não dava em nada, mas já era uma semente que estava correndo para a gente, por curiosidade, saber o que era aquilo, né? Então, muitos de nós também começamos a olhar para a doutrina espírita por curiosidade, né? E aquilo foi crescendo dentro da gente. Mas o que acontece, não com todos, mas com a maioria, é que vem para o Espiritismo, mas ainda fica com o pezinho calcado na religião de onde veio. Isso geralmente acontece porque, como a gente sempre fala, né, o conhecimento ele nos liberta de ficar presos nas nossas antigas convicções, né? Então, só o conhecimento, o estudo, é que vai fazendo a gente refletir e mudando. Muita coisa a gente muda, ainda mesmo a gente estando já há 20, 30 anos no Espiritismo, tem muita coisa que a gente começa a perceber depois, né? E é essa reflexão que eu quero fazer com vocês. E eu vou partir do princípio de um problema que aconteceu comigo. Se eu te for repetitiva, por quem já ouviu a minha fala alguma vez, eu peço desculpa, porque às vezes a gente repete o mesmo assunto, né? Até os mesmos exemplos. Mas, não muito tempo atrás, eu estava com um problema muito sério para resolver, eu estava aflita. E conversando com uma amiga, ela falou assim para mim: Ana, antes de dormir, reza 3 vezes o credo. Quem foi da Igreja Católica conhece essa oração, uma oração forte, uma oração bonita, mas uma oração católica, né? E quando ela falou isso, eu na hora me lembrei da oração, porque com a minha mãe, quando a gente era criança, a gente rezava. Mas a gente rezava sem refletir sobre as palavras. A gente não prestava atenção, né? Até porque a gente rezava, a gente não orava, né? Se rezava, fazia aquela reza várias vezes, pensando em 1000 coisas, menos naquilo que a gente estava falando, né? Não era reflexiva. A gente só repetia aquelas palavras sem entender direito. E aí, quando chegou a noite, eu fui fazer a minha oração, falei: eu não consigo fazer o credo. Não é nisto que hoje eu creio. Não tem nada a ver com Cristo, com Deus e com a religião, mas com a minha convicção. Porque quem se lembra da oração, né, é o momento que fala: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, então é uma oração específica do catolicismo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, remissão dos pecados
É o que diz na igreja. Assim, então, para o catolicismo, aquilo faz todo sentido, né? É você se redimir nos seus pecados, você se arrepender e eles serem perdoados. Na ressurreição da carne, é o principal ponto que a gente pensa na doutrina. Porque se acreditar na doutrina espírita não é só achar que acreditamos nisso porque vamos ter várias vidas, né? Na pluralidade das existências, mas é compreender os outros sentidos. Então nós acreditamos, quando fala na remissão dos pecados, tá, o primeiro passo para a gente se redimir dos pecados é o arrependimento. E você só consegue se arrepender no momento que você percebe que você está errado. Enquanto você não perceber que aquilo que você está fazendo não é o correto, você está certo. Você não tem o que ir atrás. Quando você percebe e que aquilo que você fez, qualquer que seja a situação, você se toca que, olha, não é por aí, não é esse o caminho. Então, este é o primeiro ponto. A gente só consegue se redimir a partir do momento que a gente percebe que não está no caminho correto. E não é se redimindo dos pecados, dos erros, que a gente vai ter isso solucionados e vamos deitar em berço esplêndido. Porque nós sabemos, enquanto espíritas, que o arrependimento é o primeiro passo, mas a reforma íntima, a gente mudar em relação àqueles, é o que faz todo sentido. E se eu fiz este meu pecado, este meu erro, e eu prejudiquei alguém, não vai ser só no meu arrependimento que eu vou resolver esse problema. Nós sabemos que a gente vai ter que corrigir isso de alguma forma. E é isso que a doutrina espírita é um consolador para a gente, sabendo que por pior que seja o meu erro, eu vou ter oportunidade de corrigir. Não é? Então não é acreditar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A gente interpreta de outro jeito. Ele nasceu para nos ensinar o caminho do bem. Porque não é pela morte dele que vamos ter os nossos pecados anulados, anistiados. Não, ou a gente vai ter que dar conta daquilo que a gente fez. Então, não cabe para a gente a remissão dos pecados, a gente sabe que não é só isso. E chegando no ponto que é um pouco mais forte, na ressurreição da carne, que a grande diferença da nossa religião, do espiritismo cristão com o catolicismo cristão, é a questão da reencarnação. Porque no catolicismo acreditamos na ressurreição da carne. Então, vamos dar uma analisada no que significa isso. Ressurgir da carne significa que após a nossa morte, após a morte de todo mundo, haverá um juízo final, não é? E que vamos ressurgir no mesmo corpo. Cientificamente falando, isso é impossível acontecer, né? E quando a gente vê, ouve, lê, estuda tudo que Jesus nos ensinou, nada foge das leis, né? Das leis, sim, das leis naturais. Então, vamos pensar para não pegar no corpo, quando um cachorrinho nosso morre. Hoje já está um pouco mais moderno, estão fazendo até cremação de bichos, mas vamos pensar da gente quando era criança, o que a gente fazia? Enterrava o bichinho no fundo do quintal, ou num terreno que estivesse próximo, né? Enterrasse. Depois de alguns anos, se você fosse mexer naquele lugar, você ia encontrar os ossos desse cachorrinho, não é? O que aconteceu? Com toda a matéria orgânica, este material ele se decompôs, porque nós temos os seres decompositores, que são os fungos e as bactérias, que vão na carne apodrecendo, vai decompor aquilo que vai voltar para a natureza. Porque o nosso corpo é formado de elementos minerais, não é? Tanto o nosso corpo, como vamos pensar em qualquer outro animal, até uma planta que morra. Ele vai se decompor, vai devolver na terra os elementos que são da terra. Se você for ver o cachorrinho lá, e se não for enterrado, ele vai começar a estufar, porque a reação química vai acontecendo. Gás carbônico vai saindo daqui, porque se mistura com a atmosfera. Então, todos os elementos, eles vão se misturar na Terra.
Se você enterrou esse cachorrinho num lugar que tinha um pasto e tinha lá umas vacas pastando, esses elementos entraram na composição do mato, da planta, do capim que tivesse ali, porque a planta pega pela raiz esses elementos minerais. Isso vai fazer parte do corpo desta vaca. Se a gente comer um pedaço dessa vaca, um bife dessa vaca, ele vai voltar para nutrir o nosso corpo e assim sucessivamente. Então, vocês imaginem que desde a formação do início da Terra, quantos corpos já não morreram, né? E quantos elementos já não foram misturados na atmosfera e na Terra e que está fazendo parte do nosso corpo. Então, o tempo inteiro a natureza, ela se transforma, né? Então, jamais daria para que esses elementos fossem recapturados e formados no corpo, o mesmo corpo, para o momento da ressurreição do corpo. Então, quando você olha pelo lado da ciência, que uma das coisas que o Espiritismo faz, ele caminha, religião e ciência, né? A gente não contradiz a ciência. É impossível acontecer a ressurreição dos corpos, deste mesmo corpo. Né? Nós acreditamos, a diferença com a reencarnação é que voltamos ao mesmo espírito, mas no novo corpo. Então não dava para eu fazer a oração do credo, porque eu não consigo. A minha convicção espírita não me permite rezar aquela oração, porque não é naquilo que eu acredito. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Frequentam o centro espírita, são espíritas, mas têm uns dogmas ainda que estão presos lá. Que estão com o pezinho lá da ressurreição, do pecado, do céu e do inferno, que também a nossa doutrina, ela nos mostra isso, né? Que não existe céu e não existe inferno como um espaço físico. Isto é a nossa condição de espírito, né? E que não seremos julgados, mas na próxima encarnação viremos para corrigir aquilo que fizemos na outra. Então, uma das grandes diferenças é isso, né? É a gente ter a certeza de que a gente vai poder se corrigir e que a pressa é só nossa. Então, a gente reencarna. Não adianta a gente ficar pensando, mas o que eu fui, o que eu fiz na outra encarnação? Não interessa o que a gente fez, interessa o que somos hoje, né? Porque a gente sabe quais são os nossos pontos fracos. Tenho dificuldade de perdoar, eu tenho um temperamento explosivo, eu rodo baiana com qualquer um, eu tenho vícios, eu bebo, eu fumo, eu uso drogas, eu como demais, porque comer também é um vício. Então, cada um tem, sabe lá qual é o seu ponto fraco. E é nisso que a gente tem que pensar. Bom, se eu me conheço, é aí que eu tenho que corrigir. Só que dificilmente a gente faz essa pergunta, né? Quem sou eu? Que espírito sou eu? Quais são os defeitos que eu tenho? Até porque quando alguém nos indica um defeito, a gente não aceita, né? Quem já não teve uma conversa com os seus pais e quando indicam para a gente o nosso defeito, a gente não gosta. Mas a gente tem que pensar, por que o outro me vê assim? Por que a gente, numa discussão, mostra um defeito e a gente fica mordido? Então, a gente precisaria ter essa humildade de quando alguém nos indica um defeito, e a gente pensar, mas por que me enxergam assim? O que eu faço que ele está vendo, que ele está achando que eu sou desse jeito? E é essa pessoa, né, esse espelho, o relacionamento com as pessoas, ela se torna um espelho para a gente. Eu preciso entender por que eu sou assim e no que eu preciso mudar. E por que eu preciso mudar. Então, a reencarnação, ela nos dá esta maravilha de oportunidade de nos corrigirmos, né? Porque nós sabemos e cremos que nossos espíritos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vamos chegar na angelitude, né? Nós vamos chegar no plano superior.
mas vai depender do nosso esforço. Porque a Terra, ela funciona mais ou menos, como o próprio Evangelho já falou para a gente, ela funciona como uma escola. E eu tenho a oportunidade de ficar aquele período que me foi prescrito. Eu reencarnei e no meu compromisso reencarnatório, eu sei que eu vou passar X anos na Terra e que eu preciso corrigir tais coisas. E eu venho sabendo disso. É que quando a gente chega aqui, a gente se esquece, né? A gente esquece, mas por isso que não interessa saber o que foi. Mas a gente sente as dificuldades que a gente tem. Então, neste período, eu tenho este tempo para passar por esse aprendizado, né? E cada um tem um tempo. Então, por isso que não é muito lógico, e eu sei que o desencarne ele é muito dolorido para todos nós, né? Qualquer membro da família, quando a gente perde, é muito dolorido. Se morre com 18 é dolorido, se morre com 80 também é dolorido, se morre com 2 também é dolorido. Mas nós não compreendemos muitas vezes, né? Porque a morte, por mais que você tenha conhecimento, ela te desestrutura, a não ser que você seja muito convicto daquilo. Lógico que não é não ter sentimento, é só não ter a revolta, né? É de saber que cada um veio com o tempo. Só não veio com uma bula, dizendo pra gente, olha, quanto tempo aquele espírito vai ficar com a gente? Principalmente nós que somos pais e mães, nós temos que pensar nisso, né? Os nossos filhos não vieram com manual de instrução, não veio o período de vencimento, não é? Nós não sabemos quanto tempo, mas a gente tem que estar sempre preparado para isso. Quando os nossos filhos nascem, eu não era espírita ainda quando os meus nasceram, né? Mas com os netos eu já consegui pensar nisso. Por quanto tempo você veio aqui? Né? O que você veio me ensinar? Veio nos ensinar. Porque nem sempre a gente é que ensina para os espíritos que chegam na nossa família. Muitas vezes eles vieram para nos ensinar. Muitas vezes são espíritos muito mais velhos e muito mais sábios do que a gente. Então, a gente tem muito que aprender, às vezes, com espíritos que estão chegando na nossa família, novinhos ainda, né? Então, o Espiritismo nos dá este conhecimento e este fortalecimento para a gente encarar esses períodos que são muito difíceis. Mas a gente só compreende se a gente tem este conhecimento, né? Porque não é só falar. É o que eu falei, conhecer e compreender não significa que não dói, né? Que não é uma dor terrível. A dor, a saudade, o afastamento daquele espírito que conviveu com a gente. Mas a gente compreende que cada um tem o seu tempo. E falando no tempo, é uma hora que a gente não pode perder muito tempo, né? Porque olha, começamos outro dia e daqui uns dias nós vamos entrar em setembro, faltando só 3 meses para acabar mais um ano. Então, o tempo está passando e a nossa vida também. Então, o tempo urge. Nós não sabemos se a semana que vem um de nós já foi embora, né? Se não voltou para a espiritualidade, se alguém da nossa família não foi embora. E nós tivemos um tempo para vir aqui para a gente se aperfeiçoar. Porque a nossa vida espiritual não é aqui. A gente vem aqui periodicamente, por 50, 40, 70, 80 anos, alguns até 100, raros, mas alguns até 100. Mas é um período, mas a nossa vida é espiritual. Nós voltamos para a espiritualidade que é a nossa vida, porque a vida eterna não é aqui na Terra, né? A gente vem em vários momentos, é como se fosse escola. Agora eu vou fazer tal curso, vou ficar mais tantos anos lá para aprender tal coisa. Mas a nossa vida, ela é espiritual. Então, voltar para a espiritualidade é muito normal. É o que não escapa a ninguém. Nós não conhecemos ninguém que não voltou. Por mais que tivesse vontade de ficar. Não tem jeito, a gente volta, né? Mas é o tempo que a gente não pode perder. Porque, como eu disse, cada um lá dentro do seu aposento, você quietinho no seu quarto, você sabe onde que você precisa melhorar, né? A gente sabe qual é o defeito da gente, no que a gente precisa se aperfeiçoar.
E quem tem pressa é cada um de nós. A pressa está na gente. Porque se eu demorar para resolver isso, eu volto a fazer o ano que vem de novo, né? Outra vez o curso. Passado alguns anos, eu reencarno novamente e vou aprender. Nós só não podemos esquecer que tem tantos espíritos que precisam reencarnar, que às vezes a gente passa séculos para poder voltar, para chegar a nossa vez de voltar. E a gente tem que aprender. Lá também a gente aprende, né? Tanto que a gente sempre fala que um dos conhecimentos que o espírita precisa ter é que na hora de dormir, porque a gente se desprende, a gente volta para a espiritualidade. Dormindo, o nosso espírito sabe perfeitamente o que está fazendo aqui, por quanto tempo e qual é a prova dele. Então, quando a gente vai dormir, nós precisamos pedir a Deus que permita que o nosso espírito vá buscar alguma coisa de bem, alguns ensinamentos, que a gente consiga aprender alguma coisa melhor, para quando despertar, trazer essa intuição do que a gente deve fazer. Porque senão, se a gente não tiver esse pensamento, a gente volta para onde veio, e nós não sabemos de onde nós viemos. Nós não sabemos o que a gente fazia antes de vir para cá. E às vezes a gente pode acompanhar espíritos que não são tão muito bons. Né? Agora a gente tem, por isso que a gente diz, né, orar e vigiar, sempre. A gente tem que nos vigiar desde a hora que a gente está dormindo, que é a hora que a gente se liberta do corpo. Sabe-se lá onde a gente vai. E eu tenho muito medo assim, receio, né, de voltar se eu não fiz alguma coisa muito boa. Então eu não posso perder tempo. Eu sempre peço que eu possa ir em algum lugar que eu aprenda a ser melhor. Porque é isso que a gente precisa, né? Que a gente vai aprender alguma coisa. Porque é lá que a gente aprende. Quando a gente volta para o corpo, a gente vem exercitar aquilo que a gente aprendeu. E às vezes a gente esquece, né? E daí o exercício, o que a gente aprende, como diz o ditado, na prática a teoria é outra. A gente discutiu lá o que tinha que fazer, mas quando a gente acorda, a gente às vezes tem outra conduta, né? A gente continua do mesmo jeito, às vezes a gente é estourado, ou a gente volta para o vício, enfim, cada um aí do seu jeito. Então, a maravilha da doutrina espírita, que nos mostra essa diferença, né, da reencarnação com a ressurreição, porque na ressurreição seria cômodo e ao mesmo tempo seria injusto, no meu ponto de ver, né? Cômodo porque tá, eu morri, eu vou ficar lá até um dia do juízo final, que vão nos julgar entre os vivos e os mortos. E daí, para onde vamos? Será que fomos tão pecadores, erramos tanto que vamos para o inferno? Qual é o limite de ir para o céu ou para o inferno? Né? Será que eu fui boa o suficiente? Até que quando essas reflexões começaram a acontecer, arrumaram o purgatório. Não é? O purgatório é um lugar que você nem é tão ruim, mas você também não é tão bom. Mas a gente não sabe se está no purgatório, ou se a gente está no céu, ou se a gente não foi suficientemente bom que a gente vai para o inferno. Nós não sabemos, há sempre uma dúvida para a gente nisso, né? Em que espaço eu caio? Céu, purgatório ou inferno? Né? E eu, enquanto jovem, eu pensava muito nisso, né? Porque, para quem é mais velho um pouco, tudo para a gente era pecado. Tudo era pecado. Se brigasse por irmão, você tinha que confessar. E você tinha uma punição. Você tinha que rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso. Era sempre um castigo. Hoje a gente vê que Deus não castiga. Né? O que a gente faz aqui na reencarnação é consequência do que nós fizemos lá atrás. Mas não é castigo. Mas a gente tinha essa noção do castigo. E eu sempre falo, já devo ter falado aqui, que na casa da minha mãe tem assim na sala de jantar um Cristo muito bonito. E é uma figura tão bonita que aonde você vai, aquele olho te acompanha. E a gente, quando fazia alguma coisa errada, na hora a gente olhava para aquele Cristo e ele estava olhando para nós. Eu morria de medo daquele Cristo. Porque, como eles falavam, né? Que minha mãe falava para a gente, lógico, dentro do que ela conhecia, que Deus via tudo.
tudo que a gente fizesse, Deus estava vendo. E para mim era aquele Cristo que me seguia, porque tinha uma briga com o irmão, a gente já olhava e ver se Cristo estava vendo, né? Então, lógico que nós sabemos que tudo que a gente faz é computado na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Desde os nossos pensamentos. Eu não preciso nem falar. Mas se eu tenho um mau pensamento, esse pensamento ele fica registrado, né? Vamos voltar um pouquinho só na composição do nosso corpo. Nós temos o espírito, nós temos o perispírito, que fica entre o espírito e o corpo físico. O perispírito é como se fosse um carbono. Tudo que acontece no corpo físico é registrado no perispírito, né? Então, até os nossos maus pensamentos são registrados ali, né? Dependendo do tipo de pensamento. Porque às vezes você pode não brigar com a pessoa, mas você tem tanto pensamento de vingança, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu não sou vingativo, eu posso ser tudo, mas vingativo não. Mas às vezes a gente fala assim, mas eu quero estar vivo para ver o que vai acontecer com o fulano. Isso não é uma vingança, não é? Você não se vinga, mas você espera que Deus se vinga por você, né? Então a gente ainda tem um pezinho lá nesse egoísmo nosso, né? De querer, se aquela pessoa fez uma coisa errada, a gente tem um prazer de ver o que vai acontecer com ela agora. Porque nós ainda temos essa imperfeição, né? Então, nós somos, esse perispírito recebe todo esse registro do que é a nossa vida. E daí como que acontece a reencarnação? A reencarnação, o nosso perispírito, ele vai servir como uma forma. O nosso corpo vai vir de acordo com a necessidade de correção daquele perispírito. Então, eu vou pegar o exemplo do cigarro. O cigarro ele vai lesar o seu pulmão e alguns outros órgãos, mas vamos falar do pulmão, né? Muito ou pouco, ou mais ou menos, mas vai lesar, porque você nasceu com um físico perfeito e a nossa obrigação é cuidar desse corpo, porque ele está protegendo, ele está envolto no nosso espírito que tem um tempo. Já como eu disse lá no começo, no nosso acordo espiritual, nós combinamos que o nosso corpo é para viver tantos anos. Então, tudo que eu faço e que eu estrague este corpo físico, eu vou ter que dar conta disso, tá? Porque eu vim com este corpo para este período, para viver esta vida. E tem muitas coisas que a gente faz, mesmo quem não imagina que não tenha grandes vícios, mas a gente dá uma estragadinha nisso, né? Pode ser pela bebida, pode ser pela comida, pode ser pelo trabalho, o excesso de trabalho. Quem nunca adoeceu também por excesso de trabalho? Eu já me coloco na lista, né? A gente sempre tem os excessos e a gente desgasta este corpo. Então o corpo vem com o perispírito é um molde para construir este corpo. Então, quando nasce uma criança com determinado defeito, ele não é por acaso, porque senão Deus não seria justo, né? Se eu acredito num Deus justo e bom, eu vou acreditar que aquele corpo daquela criança que nasceu com determinada deficiência ou que depois desenvolveu uma determinada doença, não foi por azar, não foi porque Deus tirou um palitinho. Aqui vai nascer uma criança assim, aqui vai nascer uma criança boa. Não é assim. Não é por acaso. Não nasce uma criança com defeito por não sei que motivo que nasceu aquela criança com aquela deformidade. Não. Porque assim, não é o espírito que vai deformar o corpo, a vida que vai deformar o corpo. O corpo é feito de acordo com a necessidade do espírito. Por exemplo, vou pegar uma síndrome, me desculpem se eu vou tocar em alguém, a síndrome de Down. A síndrome de Down, porque biologicamente é fácil da gente compreender. Nós temos 23 pares de cromossomos dentro das nossas células, que são estruturas que vão determinar tudo. O nosso tipo de cabelo, o formato do nariz, a altura, tudo está dentro desses cromossomos. São 23 pares, porque vem um do pai e um da mãe e formam parzinhos. No cromossoma de número 21,
Não se sabe por quê, biologicamente, há uma outra divisão e formam 3 cromossomos, chama trissomia do 21. E ninguém sabe explicar por que esse cromossomo se dividiu mais uma vez. E com esta trissomia, com essa divisão, a criança nasce com essa síndrome, né? Que é a síndrome de Down. Então, assim, foi por acaso? Foi naquela família, por acaso, que nasceu aquela criança com a síndrome de Down? Não. Aquela mudança, chama isso de mutação. Aquela mutação aconteceu porque era necessário para aquele espírito que estava chegando. Porém, e não é, eu dei o exemplo da síndrome de Down, mas todas quase as doenças que são genéticas, elas são assim. Então, você nasce com o corpo necessário para as correções que você precisa para a vida. Às vezes sua e às vezes do grupo que te rodeia, que nem sempre é a criança só. Às vezes a criança vem com esta situação para ajudar no desenvolvimento dos pais. Os pais precisam vivenciar aquela situação para a sua evolução espiritual. É muito difícil a gente pensar nisso, mas é necessário que a gente pense, né? Para que não haja uma revolta, porque quando alguém fala que está grávida, qual é a primeira coisa que a família fala? Ai, se vier com saúde, né? Tudo bem, mas nem sempre vem com saúde. Então a gente, quando engravida, nós mulheres, que já somos mães, avós, o que a gente tem que pensar é, se for necessário vir um espírito com alguma deformidade, que a família esteja preparada para isso. Porque esse espírito precisa de toda a estrutura da família para que ele consiga passar por essa fase. Porque se a necessidade for dele, ele precisa da ajuda da família inteira que de alguma forma está envolvido com esse problema. Tá? Então a família toda precisa disso, senão ele não vai dar conta de cumprir a sua missão. Né? Então, para a gente entender isso, como eu devo estar passando o tempo, como se lembrando que isso é necessário. Nós só estamos aqui por causa disso, porque o dia que a gente tiver sem mancha no perispírito, nós não vamos reencarnar. Ele não diz que na casa do meu pai há muitas moradas? Nós estamos nessa morada, que é a Terra, que não é bonita, é maravilhosa. A gente olha a Terra, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente sabe que a gente convive com o bem e com o mal junto. Né? Nós vivemos com coisas boas e vivemos com dificuldade. Numa mesma vida você passa por todos esses pontos. Quem já não teve a vida assim, você está indo tudo bem, de repente acontece alguma coisa, você vai parar lá embaixo. Daqui a pouco você volta, tudo, você ouvir a vida normal, não demora muito, acontece alguma outra coisa. A nossa vida, ela é um tobogã. Então, passamos parte da vida bem, mas passamos nossos perrengues. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que nunca passou por nada. Né? Mas são as fases que a gente precisa para a gente poder crescer. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, almejamos um dia mudar em uma morada mais feliz. Né? Porque quem que não gostaria de não estar tendo nenhum tipo de problema hoje? Teremos outras missões. Porque não pensem não, vocês, que nós vamos ficar em berço esplêndido. Não vamos. Porque os espíritos mais evoluídos têm outros tipos de tarefas. Porque vocês já imaginaram, vocês olharem numa noite bem limpa, com o céu bem limpo, quantos astros existem ali? A gente não consegue enxergar nada, né? O nosso olhar é tão pequeno que a gente não consegue imaginar a grandeza que é esse universo. E não é só aqui, nessa terrinha, que tem gente, que tem espírito reencarnado. Não, nós somos aqui, muito grosseiramente falando, nós já saímos daquela evolução de plano muito inferior. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações, que não é o melhor lugar para a gente viver. Passamos dores, passamos tristeza, passamos infelicidades, momentos felizes. Porque a formação, nossa criação de espírito, como eu disse no começo, é para a gente ser feliz. Deus nos criou para ser semelhante a Ele.
né? Numa felicidade eterna. Mas a gente foi desviando, né? Sabe-se lá por quê? A gente não foi seguindo. Alguns ficaram mais para trás, mas todos nós vamos chegar lá. Mas nós temos que saber que passamos por perrengues. E quando estamos passando por momentos difíceis, é que nós temos que parar e pensar. Vamos ver para quê, não por quê. Porque às vezes fala assim, por que comigo está acontecendo isso? Não, a gente tem que perguntar para quê. Para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com essa lição? Isso está sendo dolorido para mim, para quê? Porque às vezes a gente passa pelo problema e a gente não aprende. Porque a grande, vamos dizer assim, burrice nossa é quando a gente passa por uma situação difícil e não tira nenhuma lição. Porque todas as lições difíceis, elas dão algum aprendizado para a gente. A gente só precisa ter olhos de ver. Entender aquela situação, porque você sempre cresce. Você pode ver que numa situação, vamos pegar a situação econômica, né? Quando você passa por uma crise econômica, você tem que aprender uma série de coisas. Você tem que aprender a diminuir um pouquinho o seu orgulho, a sua vontade material de ver as coisas. Você tem que se segurar na mesa, o tipo de alimento que você está comprando. Agora a gente aprende com isso. A gente aprende a não desperdiçar. A gente aprende uma série de lições que a gente tira. Em cada dificuldade da vida, a gente tira uma lição. E pobre de nós se não tirarmos lição disso. Não é? Porque a vida é isso, gente. Os tombos que a gente leva é para a gente aprender alguma coisa. Para que a gente consiga passar para um novo endereço, né? Seria muito bom que na próxima encarnação, porque aí o mundo, a Terra, ela está passando por um período de transição. Nós estamos partindo para um mundo de regeneração. Ainda estamos em expiação. Agora, daqui a pouco nós vamos embora, né? Todos nós vamos embora, vai passar pelo que eu estou vendo aqui, uns 30, 40 anos no máximo, nós já fomos. Para onde? Vamos ser dignos de voltar para a Terra num momento de regeneração que vai ser um mundo mais feliz? Ou nós vamos ter que voltar para a Terra, para um planeta semelhante ao que era a Terra lá no começo do desenvolvimento da Terra, perto da pré-história, com o homem ainda tendo que caçar correndo atrás de um bicho. Porque os espíritos que tiveram todas as oportunidades de crescimento, porque assim, a Terra está nesse ponto. Nós temos um desenvolvimento intelectual alto, porque olha o que a gente já faz com a tecnologia, né? A gente já está vendo que, imagina, eu lembro da minha mãe e do meu pai, que a gente não clicava ali no botão e já acendia a luz, né? Muitos tinham, como chamava, lamparina, né? Eu cheguei a conhecer tudo isso. Ferro de passar aquele ferro pesado com brasa, né? Os nossos filhos não imaginam o que é o mundo sem celular, começa por ter. Eles acham que o dia minha netinha viu um telefone que a gente tinha em casa, ela não acreditou que aquele era um telefone. Porque nasceram no auge da tecnologia, né? Então, a gente já conheceu muita coisa. Agora, vocês imaginem vocês voltarem, a gente voltar para um planeta lá no comecinho, onde não tinha nada. Porque nós estamos, assim, intelectualmente já desenvolvidos, mas nem todos moralmente estão lá em cima. Basta a gente ver alguns noticiários, como a gente vê que pessoas munidas de uma alta inteligência intelectual, mas moralmente tem que voltar para um lugar para poder aprender a respeitar o outro, não é? Sentir a dor do outro, a fome do outro. Então, nós sabemos que a Terra está nesse momento. E quando a gente fala Terra, somos nós. Nós estamos nesse momento. Mas a nossa próxima morada será onde? Voltaremos para a Terra já em regeneração, porque a gente ainda tem que se regenerar, né? Nós não vamos achar que nós vamos sair daqui e já vamos para um mundo que é lá em cima. Não. Nós temos que regenerar muita coisa. Nós temos ainda. Acho que todo mundo faz essa avaliação e sente, né? Não, eu ainda tenho que ser polida um pouquinho mais. Mas voltaremos melhor? Então, gente, o tempo urge. Né? Porque normalmente a gente lê um livro, assiste uma fala, faz uma reflexão. Muitos, que nem a parábola do semeador,
Muitos ouvem a palavra e saem daqui, aquele som. Esquece que vive a vida do mesmo jeitinho. Outros conseguem, porque caem num terreno um pouquinho mais fértil e conseguem repensar. Cada vez que vai fazer alguma coisa, repensar na sua atitude. E é isso que a doutrina, a maravilha da doutrina espírita faz isso. Ela não nos acusa, né, de ser pecador. Não, ela nos faz refletir sobre as nossas imperfeições. E nos ajuda, né, a gente pensar nisso, a refletir nisso e se melhorar. Então, que fique essa reflexão para cada um de nós, né? Para eu poder nascer agora, voltar numa próxima encarnação, acreditando na reencarnação mesmo, que o nosso tema foi refletir em cima de por que é a reencarnação, não é? Se é isso mesmo que eu acredito na doutrina espírita, para que a gente volte para um mundo melhor do que esse que nós estamos saindo. Então eu peço a Deus que ilumine os nossos dias, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras, para que a gente consiga, né, sentir que a gente sempre tem um amparo espiritual. A gente nunca está sozinho. No auge do nosso desespero, é a gente pedir a presença do nosso mentor espiritual, do nosso amigo espiritual, que sempre lhe dá uma intuição para a gente. Qual é a melhor saída? A gente precisa ter ouvidos de ouvir. Às vezes a gente ouve a intuição, a gente fala, mas acho que essa daqui, vou tentar essa daqui, essa saída é melhor. Então, que eles tenham paciência, que ele tenha paciência com a gente, né? E que nos ajude a ir para o caminho do bem, para que a gente consiga sair desta vida melhor do que quando aqui nós chegamos. Que assim seja.